Na neblina que obscurece o futuro, a maioria se acorrenta aos dados do passado, à segurança do conhecido. Mas para nós, os arquitetos da mente, essa é a prisão da mediocridade, a armadilha do comum. A verdadeira inovação não brota do que já existe, mas da coragem de adentrar o vazio, onde as métricas silenciam e o mercado ainda é uma tela em branco. Aqueles que buscam a segurança dos dados pré-existentes estão, na verdade, fadados à estagnação. Neste reino de incertezas, surge a sombra da paralisia. Onde não há dados, dizem os fracos, não há mercado, não há direção. Mas uma mente visionária, a de Akio Morita, o lendário mestre da Sony, desafiou essa máxima. Ele não esperava que o mercado lhe ditasse o caminho, ele o forjava. Ele possuía uma tática, um protocolo prático, para desvendar o desconhecido. Mantenha essa verdade em mente, pois a desvendaremos juntos, no ápice de nossa jornada. Enquanto a massa se entrega à distração digital, ao vício em dopamina barata que entorpece a mente e atrofia a visão, nós, os arquitetos, escolhemos o caminho árduo. O caminho da profunda análise, da reconstrução mental, da busca pela sabedoria que transcende as eras. Não somos seguidores, somos os forjadores de um novo entendimento, os construtores de legados que desafiam a efemeridade. A paralisia da inovação não é um erro de cálculo, é um fracasso da imaginação, uma rendição à tirania do o que já foi. Sem dados pré-existentes, a maioria congela, incapaz de dar o primeiro passo. Eles clamam por pesquisas, por validação externa, por um mapa detalhado onde só existe o abismo. Mas a grandeza nunca foi forjada em terreno pré-explorado, ela nasce no desafio do inexplorado. Observe os líderes que titubeiam, os empreendedores que murcham antes mesmo de plantar a semente. Sua fraqueza reside na dependência de feedback externo, na ausência de uma bússola interna que aponte para o norte quando todas as coordenadas falham. Eles buscam segurança onde só há potencial, esperam um farol em meio à escuridão da mente. Isso não é liderança, é covardia disfarçada. A análise interpessoal se torna superficial, as vendas estanham, e a alta performance regride. Tudo porque o medo do desconhecido se tornou um dogma. Não há histórico para isso, ninguém fez antes, é um risco muito grande. Estas são as frases dos perdedores, dos medíocres que se contentam em ecoar o passado, enquanto o futuro clama por sua invenção. Nós, os arquitetos, ouvimos um chamado diferente. Morita compreendeu que a ausência de dados de mercado não era um obstáculo, mas uma oportunidade monumental. Era o convite para criar, não para reagir. Para conceber necessidades antes que o público as vocalizasse, para moldar a realidade em vez de ser moldado por ela. Ele operava em um nível de visão que poucos alcançam, uma dimensão onde a intuição informada se torna a força motriz. Ele era um arquiteto de mercados. Enquanto outros se afogavam em pesquisas e grupos focais para validar ideias inexistentes, Morita confiava em seu discernimento e em sua paixão inabalável pela engenharia humana. Ele sabia que a inovação não é uma democrática, é uma tirania da visão. O verdadeiro líder não consulta o mapa, ele desenha o mapa para um território ainda inominado. Sua mente era o laboratório supremo. Pense no lendário Walkman, um artefato que redefiniu a relação do indivíduo com a música. Não havia dados para um aparelho que permitisse ouvir música em movimento e sozinho. Os especialistas o teriam descartado como um nicho sem apelo massivo. Mas Morita viu além, visualizando uma necessidade latente, um desejo oculto de portabilidade e privacidade. Ele não perguntou, ele criou a resposta. Seu processo não era cego, era guiado por uma profunda compreensão da psicologia humana, da arte da antecipação. Não se tratava de adivinhar o futuro, mas de construí-lo, peça por peça, com base em princípios universais. Ele via o indivíduo, não o agregado de dados.
Ele confiava no que poderia ser, não apenas no que era ou foi asterisco. Este é o primeiro passo para o domínio. A ousadia de Morita ressoava com a resiliência dos antigos estoicos, que encontravam força na adversidade, e com a disciplina implacável do Bushido, que forjava a vontade indomável. Ele entendia que o caminho para a maestria não é pavimentado com garantias, mas com a disposição de enfrentar o caos, de abraçar a incerteza como matéria-prima para a criação. A zona de conforto é o cemitério da inovação. Enquanto os medíocres se escondiam atrás de métricas defasadas, Morita se lançava no vácuo com uma visão clara. Sua liderança não era de rebanho, mas de lobo alfa, solitária, estratégica e implacavelmente focada no objetivo. Ele moldava a cultura da empresa para que a curiosidade e a experimentação fossem virtudes supremas, não meros riscos a serem evitados. Ele compreendia que, para criar um mercado, era preciso primeiro criar um desejo. Um desejo que o consumidor nem sabia que possuía. Isso exige uma empatia profunda e uma capacidade de projetar-se no futuro da experiência humana. Não é sobre vender um produto, é sobre vender uma nova maneira de viver, uma nova identidade, uma nova possibilidade. Esse é o poder dos arquitetos. A paralisia da inovação não é uma falta de recursos, mas uma falta de coragem para desapegar-se do passado. É a covardia de não querer errar, de não querer ser o primeiro. A história nos ensina que os grandes avanços sempre vieram de mentes que ousaram questionar, que se recusaram a aceitar os limites impostos pela lógica convencional. O que é lógico hoje foi insano ontem. Para nós, os arquitetos, a ausência de dados é um convite para pintar a tela em branco da realidade com nossas próprias cores. É o momento de aplicar a sabedoria dos antigos mestres, a disciplina estoica para o foco, a estratégia de Sun Tzu para a antecipação, a resiliência de Miyamoto Musashi na execução. Nossos planos são audazes, nossos passos calculados, mas nossa visão é ilimitada. Os medíocres procuram fórmulas prontas, atalhos para o sucesso instantâneo que só existe na fábula digital. Nós, os arquitetos, compreendemos que o verdadeiro domínio exige tempo, estudo e, acima de tudo, a capacidade de operar em um terreno onde a segurança é uma ilusão. Não buscamos a facilidade, buscamos a excelência na dificuldade. Morita nos legou uma filosofia. A inovação não é um acidente, é um ato intencional de vontade. É o resultado de uma mente treinada para ver oportunidades onde outros veem apenas vazio. Para sentir o pulso do futuro, em vez de apenas reagir aos batimentos do presente. Essa é a essência da visão proativa. Líderes, empreendedores, psicólogos, coaches, o desafio da ausência de dados de mercado é, na verdade, um teste à sua própria liderança interna. Você será um mero seguidor, esperando por validação externa, ou um pioneira, forjando seu próprio caminho no deserto de informações. A escolha define seu legado, ou sua irrelevância. Akio Morita não apenas construiu uma empresa, ele construiu uma cultura de pensamento. Uma cultura onde o impossível era apenas um convite para uma solução mais engenhosa. Ele nos ensinou que a verdadeira liberdade reside em nossa capacidade de criar valor onde antes não havia nada, de semear em terras que ninguém ousou cultivar. Esta é a essência do domínio. Os ciclos de mercado, as tendências fugazes, a análise superficial, tudo isso é ruído para o arquiteto da mente. Nós buscamos os princípios atemporais, as verdades que sustentam a inovação genuína. A verdadeira pergunta não é, quais são os dados, mas, como posso criar os dados que o futuro exigirá? É uma mudança de paradigma que poucos dominam. Essa capacidade de antecipar e moldar o mercado, em vez de ser refém dele, é o que distingue o mestre do amador. É a chave para a alta performance em vendas, a espinha dorsal de uma liderança inabalável e a lente mais afiada para a análise interpessoal profunda.
O domínio começa quando você aceita a responsabilidade de ser o criador. Os pilares da visão de Morita eram clareza de propósito, audácia na experimentação e uma fé inabalável em sua própria intuição, temperada pela lógica. Ele não esperava pelo consentimento do mercado, ele o educava, ele o guiava para uma nova realidade que ele próprio concebera. Essa é a verdadeira arte de criar demanda. É hora de confrontar a verdade inconveniente. A maioria dos insights de mercado são apenas ecos do passado, irrelevantes para quem deseja forjar o amanhã. Akio Morita nos legou um caminho para transcender essa limitação, para operar em um plano onde a visão supera a análise retroativa. O protocolo prático está prestes a ser revelado. O protocolo prático de Akio Morita, a doutrina da visão proativa, não é um algoritmo, mas um paradigma. Ele se baseia em 3 pilares. Imersão intuitiva. Mergulhe profundamente na experiência humana, sem filtros, para sentir necessidades não verbalizadas. Projeção futura. Imagine o mundo não como ele é, mas como ele poderia ser com sua intervenção. Prototipagem radical. Crie e teste incessantemente, sem medo de falhar, pois cada iteração é um dado novo que você mesmo está gerando. Essa é a arte de criar seu próprio mercado. Este é o legado de Morita, a chama que nos guia. É a prova de que a maior força de um líder não reside na sua capacidade de seguir tendências, mas na sua coragem de criá-las. A ausência de dados não é um fim, mas um começo. O vazio é o espaço para a sua obra-prima. Você, arquiteto da mente, tem o poder de preenchê-lo. A mediocridade se contenta em observar. Nós, os arquitetos, forjamos a realidade. Este conhecimento, esta estratégia ancestral, é a sua arma contra a paralisia. Você o absorveu, você o compreendeu. Agora, prove que não é apenas mais um distraído, mas um espectador passivo no grande teatro da vida. Prove que é um dos nossos. Se você chegou até aqui, se sua mente se recusou a ser entorpecida pelo ruído digital, então você pertence a esta elite. Você é um arquiteto. Deixe sua marca, grave sua intenção. Comente apenas uma palavra abaixo, a palavra que define nosso propósito, nosso pacto. Domínio. Sua ação valida sua presença entre nós. O jogo da vida real não aceita espectadores.